Seja bem-vindo ao Super Síndicos Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Super Síndicos Podcast. Um Super Síndicos diferente, hoje não tem convidado, mas vamos falar aí do assunto que está na boca de todo mundo, inteligência artificial. Esse daqui, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto programa que eu falo sobre isso e é um tema que ele nunca se desatualiza, né? Ele está sempre aí com novidades, trazendo aí melhorias para todo mundo, trazendo ajuda para profissionais e para o síndico não é diferente, né? Então, a gente vai mostrar para vocês algumas coisas, vou dar alguns exemplos aqui de coisas que nós utilizamos no dia a dia. Muita gente me pergunta como que eu faço, como que eu deixo de fazer, e a gente vai trazer aqui algumas atualizações e quem sabe aí um dia a gente tenha um curso voltado para isso. Não sei, quem sabe, estamos pensando ainda. Então vamos lá. Todo mundo fala que a inteligência artificial vai mudar o futuro, mas ela já mudou a minha rotina. Né? Hoje eu uso a IA para criar comunicado, organizar ideia, transformar problema em conteúdo, eu preparo reunião, eu monto apresentação, eu gero vídeos, eu reviso textos, eu crio roteiro para os meus podcasts, eu crio roteiro para um monte de coisa, analiso documentos e até pensar melhor antes de responder alguma situação bem complicada. Né? Então eu tenho ali ferramentas que eu utilizo para o meu dia a dia mesmo, né? Então, falando a verdade, né, o síndico que continuar achando que IA é brinquedo, daqui a pouco vai estar competindo com quem usa a IA para trabalhar de verdade, né? Comunicando rápido, tudo. Então, se você acha que não usa ainda e acha que a IA é só um brinquedo, é só alguma coisa assim, esquece. Pode ir atrás aí e começar a estudar e entender mais. A gente costuma falar, né, que IA ela não faz milagre. Ela não substitui o bom senso, nem experiência, responsabilidade, nem validação jurídica. Ela acelera o síndico que já sabe o que está fazendo. Tá? Então, não é simplesmente você colocou ali e já era. A IA na mão de quem improvisa só acelera a bagunça. Né? IA na mão de quem tem método vira gestão. Então, você tem que pegar essa frase aí e entender um pouquinho mais sobre a IA. Né? O síndico, ele sabe, né, que a gente tem a rotina, não é só resolver vazamento, chamar manutenção, né? O síndico ele tem que escrever comunicado, responder morador, preparar a assembleia, organiza os documentos, conversa com o prestador, analisa o orçamento, pensa na segurança, cuida da inadimplência, acompanha a obra, comunica conselho e ainda precisa manter calma ainda os grupos de WhatsApp, né? Esse que é um dos pontos nossos aí. Infelizmente a IA não consegue ainda pegar ali o grupo e resolver sozinho, a gente tem que participar lá. Ou seja, o síndico ele vive no meio de informação, de conflito, de decisão, e é exatamente aí que a inteligência ela entra. Né? A IA ela não só é para fazer textinho bonito, a IA serve para organizar pensamento, e um síndico que pensa melhor comunica melhor. Então, não é. O começo, né, quando eu comecei, foi em junho de 2023. Logo que o ChatGPT foi liberado no Brasil, eu já acessei a ferramenta, comecei a mexer e fui buscar ali, né, naquela semana que saiu, começou a surgir muito vídeo no YouTube, comecei a assistir todos os vídeos, peguei tutorial, baixei a apostila, comecei a ler, comecei a pegar pesado, né, para tentar mexer, para entender melhor. E aí eu já peguei a versão paga e comecei a me aprofundar mais. Então, desde aquela época, de junho ou julho de 2023, eu uso o ChatGPT para praticamente tudo. Né? Lógico, surgiram várias outras ferramentas, outras ideias, outras possibilidades,
mas eu não dispenso o chat GPT por nada. Ele vem se atualizando a cada momento, né? Que nem saiu o Claude muita gente usando, mas o chat GPT já teve algumas atualizações que eu já achei que ficou melhor que o Claude para usar. A gente tem o Canva para fazer apresentação, tipo PowerPoint, esse tipo de coisa, é uma ferramenta sensacional também. O Gamma App também, existem várias outras. Uma que eu uso muito é o Vel 3, para criar vídeo, né? Vídeos comunicados, vídeos interativos. Então a gente tem uma infinidade de inteligência artificial e é lógico que você começa a usar, gosta e aí a hora que você vai se empenhar tem que pagar. Né? Hoje nós gastamos em média aqui na empresa em torno aí de R$1.000 por mês em inteligência artificial. Então nós temos várias que nós pagamos e usamos realmente no dia a dia. E vale a pena. Né? Pessoal, R$1.000 por mês? Não, mas vale a pena porque eu consigo produzir muita coisa. Então, muito material. Tem muita coisa que vocês não veem no podcast. Mas na minha realidade hoje, eu tenho mais vídeos fechados no YouTube do que vídeos abertos aqui para vocês assistirem. Nós temos treinamento para colaborador, nós temos comunicados para condomínios, nós temos assembleias gravadas, nós fazemos a pré-assembleia, antes da assembleia oficial, soltamos o vídeo 15 dias antes para os condôminos assistirem isso daí. Então eu tenho muito material fechado no YouTube, que a gente compartilha só para os condomínios, né, só para os colaboradores, depende o que é a função. Então, o que vocês veem ali da Super Síndicos, do Alex, é menos da metade do que eu faço de produção dentro aqui do nosso estúdio. Hoje nós temos 2 estúdios, temos esse estúdio aqui, que é para o treinamento, a maioria dos treinamentos são feitos nesse estúdio, e temos o estúdio 2, que é do podcast, onde nós fazemos as gravações ali que vocês acompanham aí no dia a dia com o nosso podcast aí. Deixa eu ver aqui um outro ponto que eu preciso falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu tenho meu roteirinho, estou lendo meu roteiro, é lógico, né? O roteiro que eu fiz com o chat GPT, né? Para poder trazer para vocês aqui. Então, só falando do chat GPT em si, né? Que eu gosto muito da ferramenta e hoje ele não é só um chatbot de perguntas e respostas. Ele funciona como uma central de comando para mim. Então, a OpenAI, ela descreve, né, que os GPTs, né, personalizados, que são os agentes GPTs, são assistentes que podem ter funções próprias, né? Arquivo de conhecimento, ferramentas selecionadas, funcionando como versões especializadas do GPT. O GPT também trabalha com recursos, como projetos de uploads, pesquisa, análise de dados, geração de imagem, consegue produzir coisa para o Canva. Então é um monte de coisa que o GPT faz e que muitas vezes a gente fica amarrado ali só no comunicado. Então, se você está aí hoje, você usa o GPT para fazer os comunicados do dia a dia, aqueles textos, né? Saiba que ele faz muito mais coisa. Ele tem muito mais material que você pode utilizar para o seu dia a dia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui qual que é melhor. Essa daqui. Então, aqui eu vou dar uma demonstração agora dos meus agentes GPT. Como eu mencionei, o que são os agentes, né? Eu pego um GPT, abro ele, abasteço com informações e ele vai me dar respostas a partir das informações que foram abastecidas nele, tá? Então, o agente GPT, ele é uma mão na roda no nosso dia a dia. Então a gente tem aqui os GPTs. Deixa eu abrir aqui para vocês, para ficar mais visível aqui. Então, meus GPTs. Então aqui eu tenho GPT de cada condomínio que eu administro, tenho alguns GPTs específicos para cada caso. Por exemplo, vamos do início aqui já. O super influenciador. O que é o super influenciador? É o GPT que eu utilizo para fazer os meus cortes, para fazer as minhas gravações, os meus podcasts. Ele cria roteiro, ele me dá carrossel para fazer um mês inteiro com um tema. Ele faz pesquisa na internet. E o que eu fiz? Eu abasteci ele com a informação de condomínio. Né? Então peguei vários influenciadores de condomínio, páginas de condomínio, sites sobre condomínio,
tudo isso tem dentro do meu super influenciador. Então ele tem código civil, ele tem tudo que você possa imaginar. E ele consegue criar para mim, eu chego nele e falo assim, vamos gravar? Aí ele, o que você quer gravar? Então eu tenho alguns programas, alguns temas, eu jogo vídeos curtos de 1 minuto e pouco, vídeos mais longos explicativos, cada um tem um nome, né? Eu falo, quero gravar tal coisa, e ele já me dá um roteiro. Quantos vídeos você quer gravar? Então ele faz perguntas para mim, e se eu tenho algum tema, se não ele sugere. Ele faz pesquisa, busca na internet de temas que estão aí relevantes, e ele me dá um roteiro certinho para eu poder fazer esse trabalho, né, de gravar aí no dia a dia, as coisas que a gente posta no Instagram e tudo mais. Então aqui nós temos o Vista Sul, que é um condomínio também. Esse condomínio aqui é uma história bacana, que ele é um condomínio de implantação. Então também vou chegar na parte ali do Super Síndicos ali, que é de implantação. Marketing Super Síndicos. O meu agente de marketing para Super Síndicos. Então tudo que eu preciso fazer de divulgação da marca, ele faz para mim. Também tem tudo ali abastecido dentro dele, todas as informações, justamente para ficar perfeito, né? O super jurídico. O super jurídico é meu advogado. O meu advogado pessoal, é o advogado da empresa dos super síndicos, e que ele cuida para mim de tudo que eu preciso da parte de jurídico. Então eu preciso analisar contrato, eu preciso fazer uma resposta um pouco mais no juridiquês, ele faz para mim. Ele faz de tudo. Ele pode fazer uma notificação extrajudicial, ele pode fazer o que eu quiser. Claro que eu faço, mas sempre quando eu vou enviar, eu mando para o nosso advogado, ele analisa e dá o ok ou acerta para poder continuar. Nunca faço sem ter o respaldo do jurídico. Esses dias a gente recebeu um processo de um condomínio novo, e é um processo com mais de 700 páginas. E eu precisava de algumas informações do processo. Então, eu joguei esse processo dentro do meu super jurídico, e ele fez uma análise e encontrou os trechos que eu precisava. Então, eu fazia o questionamento sobre o que eu precisava, ele me dava a página certinho, ele deixava compartilhado, eu ia lá abrir o arquivo em PDF e achava justamente o que eu pedi, aonde ele apontou corretamente. Então, o super jurídico ele me faz muita coisa. A análise de contrato, chega um contrato, eu peço para ele analisar, ele tem a base de conhecimento de um advogado condominial, que mexe com condomínio, especialista em condomínio. Então ele tem essa base que eu busquei referência em vários advogados que a gente conhece, vários advogados que trabalham no meio. Então eu tenho livros de direito aqui dentro dele, tenho teses, tenho julgados, tudo baixado e colocado dentro do meu super jurídico, que é onde ele tira o conhecimento para poder seguir. O importante todos os nossos GPTs, eles nunca... Você faz uma pergunta para ele, solicita alguma coisa, ele não dá resposta automática. Ele faz perguntas para mim. Ele me questiona o porquê daquilo, como, onde, quando, qual que é a intenção, para que é, para onde que é. Então, nunca é uma resposta simples, é uma resposta bem elaborada, porque ele faz questionamentos para mim antes do que o que eu realmente quero com aquilo, tá? Então, esse daqui é um dos. Aqui é mais um condomínio, outro condomínio, outro condomínio. Super prestação de contas. Então, esse daqui é um agente que ele faz as minhas prestações de contas. Eu entro no site da administradora, eu baixo um período de prestação de contas ali online, aquelas pastas digitais, e jogo para ele e informo que eu quero que ele faça um comparativo dos últimos 6 meses, uma análise 100%, e me prepare uma prestação de contas para encaminhar para o conselho ou para eu fazer uma apresentação de assembleia. Então eu jogo tudo lá dentro, ele faz algumas perguntas, alguns questionamentos, faço as respostas e ele gera esse relatório. Ele gera o relatório, eu dou uma conferida, é lógico. E com o relatório pronto, eu peço para ele gerar uma apresentação em PowerPoint. E ele já faz para mim a apresentação, vem prontinho, mastigadinho. Eu peço para ele inserir gráficos e tudo isso. Tudo perfeito, tudo ok. Então, é outro também que eu abasteci ele. Cada GPT desse meu, para vocês terem uma ideia, é pelo menos uns 3, 4 dias para eu poder deixar ele do jeito que eu quero. Então, e isso empenhado, né? Analisando, pesquisando. O próprio GPT me ajuda a criar o GPT.
Então eu vou, abro uma nova aba, explico o que eu quero criar um GPT de tal forma, vou dando as explicações e ele vai me questionando e fazendo o contexto geral do GPT. O que eu tenho que, do agente GPT, o que eu tenho que abastecer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que colocar. Então, sempre o GPT ele faz essa ajuda, né? Então, de toda forma, eu criando um agente, quem cria o agente é eu e o chat GPT. Né? Então, é sensacional essa ferramenta e não tem o que falar. Aqui mais condomínio, super cartilha, condomínios e associações. Até o William, o síndico revoltado, tem um curso da cartilha dele, né? E essa super cartilha é basicamente igual o que ele faz ali. Claro que eu não copiei ele. Pode ficar sossegado, viu, William? Esse daqui é aquela cartilha para você criar para o condômino, né? Você faz ali um manual de boas-vindas. Então você, em cima do agente do condomínio, esse meu agente analisa toda a convenção, regimento interno, todas as atas, e ele cria uma cartilha das principais regras, as principais informações que a gente tem que fornecer para cada condomínio. Então, a super cartilha, ele já deixa o material pronto para eu encaminhar ali para o morador, com foto, ele até coloca trechos de vídeos que eu posso anexar, que a gente tem vídeo salvo em um monte de lugar aqui também, justamente para facilitar o dia a dia. Eu consigo criar vídeos dentro do condomínio, fotos dentro do condomínio de algum ponto, alguma coisa que a gente precisa mostrar, eu especifico na hora de fazer e ele já coloca aquela foto ou um link para um vídeo no YouTube para o morador assistir e saber o que eu estou falando naquele momento. Então, a super cartilha, eu não fico mais fazendo de um a um. Eu só jogo os dados, pego o GPT do condomínio, ele já faz uma análise no que tem lá dentro e ele já cria a cartilha para mim, faz algumas perguntas, que cada condomínio tem a sua particularidade, ele sempre faz perguntas para mim, respondo e ele faz a criação. É só fazer ali o material em PDF, se precisar imprimir também, você imprime, entrega para o morador. É sensacional. Então, a gente tem também aqui o Super Consultor. O Super Consultor, ele é um produto da Super Síndicos que nós damos suporte para síndicos moradores. Então nós fazemos o trabalho de síndico profissional apoiando o síndico morador. Então o Super Consultor, eu aviso para ele, estou prestando consultoria para o condomínio Azul. Ele vai me questionar, eu preciso da documentação do condomínio, CNPJ, o habite do prédio, preciso da convenção, do regimento interno, atas, e eu vou abastecendo ele e vou explicando a situação do prédio. Faço a vistoria e falo para ele a vistoria que eu fiz. Coloco fotos, vídeos, e ele, em cima de todo esse contexto, ele cria um cronograma para a gente tocar esse condomínio. Ele faz manual, ele já é linkado, por exemplo, com a super cartilha, para ele poder fazer uma cartilha para esse condomínio, ele já é linkado com o jurídico, para ele poder analisar contrato, esse tipo de coisa. Então o super consultor, ele é um síndico virtual, né, que seria um síndico virtual, e ele apoia a gente nesse serviço prestado também pela Super Síndicos. Então a gente faz aquela análise geral do condomínio, todos os procedimentos, ele pede todas as normativas, se está tudo em dia, todas as obrigações, tudo é abastecido lá. Contrato do condomínio, ele faz um check-up 100%. E sempre o que vai faltando de informação ele vai questionando, ele verifica também datas de vencimento das obrigações e ele informa ali que tem que fazer, já fazer cotação, ele pergunta se eu quero criar um material para pedir cotação para as empresas. Então o super consultor ele foi abastecer. Esse daqui foi o que eu mais demorei para fazer. Ele completo, ele demorou mais de 20 dias para ser elaborado. E a gente pesquisando bastante, criando ali arquivos para poder abastecer ele. E esse daqui foi um dos mais complexos que eu fiz até hoje. Aqui nós temos o Super Auditor Condominial. Como eu tenho aqui a prestação de contas, né? O auditor ele faz uma análise do condomínio e normalmente eu utilizo ele quando eu recebo um condomínio novo. Pego ali alguns balancetes, jogo para ele fazer uma análise. Ele pesquisa, vê alguma coisa que tiver irregular, ele vai me solicitando documentos, ele pede extrato bancário, então ele faz uma conciliação ali das contas em cima do que você tem no relatório. Ele já achou muita coisa, a gente pesquisando em condomínios que a gente buscou, contas pagas ali com juros que a gente acabou nem percebendo na hora, mas ele fez esse apontamento, vários detalhes de contrato. Então
O super auditor é uma auditoria para condomínio. Esse ainda ele falta alguns ajustes, né? Eu preciso ainda abastecer ele com mais informações, mas ele já faz um trabalho perfeito no dia a dia. Parecer condominial. Esse daqui, o parecer condominial, eu faço análise de contratos, de propostas, na verdade. Por exemplo, a gente está vamos fazer a pintura de um prédio. Então, ele cria um comunicado informando a empresa que a gente vai fazer a cotação de pintura do prédio. Então ele dá todos os dados do prédio, nome, endereço, CNPJ, aproximadamente o tamanho do prédio, quantas torres, quantas unidades. Aí eu já especifico se é pintura só externa, se é pintura interna, pintura de áreas comuns. Então ele já faz um material para que eu possa enviar para as empresas. Aí enviando para a empresa, ela me manda a cotação dela, me manda a apresentação dela, e eu subo essa apresentação. Por exemplo, tivemos um condomínio que tínhamos 10 propostas. Então eu pedi que ele avaliasse as 10 propostas e balizasse as 10 propostas. Com a análise dele, ele gerou um novo arquivo, onde a gente enviou para as 10 empresas, e as 10 empresas mandaram de volta esse arquivo preenchido conforme ele pediu, para que todos os orçamentos ficassem exatamente igual, não tivesse nada diferente. E aí, com isso, os 10 ficaram perfeitos e ele começou a fazer mais análise. Então a gente abastece com informação da empresa, né? CNPJ, tudo isso, ele faz algumas consultas que a gente especifica, ele pede, a gente busca também e joga lá. E ele soltou mais um arquivo solicitando documentação das empresas. Nesse arquivo de documentação, de 10 empresas passaram para 6, 4 não tinham a documentação que ele solicitava para que pudesse dar o andamento. Então, norma de ABNT, a parte de RT, as normativas ali de NR, ele solicita tudo. Se a empresa não tem, ele já deixa um alerta e a gente já eliminou 4, ficou 6. E a gente foi fazendo isso, né, esse balanço, esses questionamentos, até que ficou 4 empresas. E essas empresas seguiram para a votação final ali da Assembleia. Então esse é o parecer condominial, ele é isso daí. Esse daqui é um dos que eu mais uso, né? Ele até tem aqui já mais de 50 chats aqui que eu já utilizei dele, que é o Psicologia para Condomínio. Sabe aquele momento que você recebe aquele e-mail de um morador bravo, te xingando, ofendendo você, ofendendo o funcionário, falando barbaridades, aquele monte de coisa que a gente conhece muito bem. Às vezes a pessoa está nervosa com uma situação e acaba falando besteira de outras, inventa história. Então esse daqui, o Psicologia para Condomínios, ele foi feito para isso. Eu pego esse e-mail, coloco esse e-mail dentro dele e ele faz uma análise e ele responde criteriosamente, ele responde perfeitamente, com toda a educação e rebatendo tudo que foi falado de uma forma muito educada e sem nenhum problema. Então, esse daqui, o agente, busquei pessoal de psicologia aí do mundo inteiro, abasteci ele com livros, com teses, mestrado, doutorados aí, de tudo aí, todo mundo que publicou, eu achei, peguei e coloquei dentro dele para ter essa resposta. Então ele tem base jurídica, um monte de coisa misturado dentro desse agente. Então você consegue criar respostas. Muitas vezes a gente lê também e acaba ficando bravo, né? E quer responder grosso. Não, esse daqui ele faz a resposta perfeitamente, sem criar atrito, e ele faz a resposta de uma forma que você não corra nenhum risco jurídico. Você está respondendo com toda a educação e conforme tem que ser, né? Daquele jeito. E outra, ele busca a base dentro do agente do condomínio específico que veio aquele e-mail. Então, dentro de convenção, regimento interno, de atas, de deliberações de assembleia. Então, é um agente que ele é sensacional. Todos os agentes são, né? Que eu estou falando aqui de todos, mas todos são sensacionais. E esse daqui é um deles que eu utilizo muito ele para a gente não correr nenhum risco. Às vezes você vai dar uma resposta, na hora ali do nervoso você pode falar alguma coisa que acaba prejudicando mais ainda você. Então hoje todas as respostas de e-mail, os mais complexos, eles são feitos com esse agente aqui, o Psicologia para Condomínio. E também comunicados, alguns comunicados específicos, né, de algumas situações também são feitos com esse agente aqui.
Então aqui nós temos mais um, né, que é mais um condomínio, e esse daqui, implantação supersíndicos, que é um também que a gente criou e fizemos o teste, o primeiro teste foi no Residencial Vista Sul, que nós assumimos agora, e ele ficou de uma perfeição que eu mesmo desacreditei. Falei, eu não sabia que ia ser desse jeito. Então, eu abro ele e informo que eu estou implantando um condomínio. E automaticamente ele pede o CNPJ, caso muitas vezes a implantação não tem, mas eu tenho o CNPJ, a SPE, que é o CNPJ da construção. Ele já pergunta se já tem convenção, regimento interno, ele pergunta se já tem o ABIT, se já tem o AVCB. Ele solicita para mim uma série de documentos. Então, todas as informações que foram abastecidas na implantação são pertinentes à implantação do condomínio. Então ele me questiona e pede todas as documentações que um condomínio precisa para existir. Ele quer saber se já tem administradora, que nome que é administradora, pede a primeira ata, a ata de instalação do prédio. Então ele faz as solicitações e vai criando um roteiro para que eu possa ir respondendo ele. Por exemplo, esse condomínio, nós estamos na fase já tivemos uma primeira vistoria, tivemos uma segunda vistoria de entrega, que ainda não finalizou, e teremos várias outras. Então, na primeira vistoria, eu fiz os meus apontamentos e informei ele. O prédio está assim, 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 tal, 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 e eu tenho tal documento, tal documento e tal documento. Aí ele fala, tá, então o prédio para ser constituído ainda falta tal documento, precisamos das plantas, precisamos disso, daquilo, até as plantas. Os projetos do prédio, eu subo dentro desse. Ele me solicita para colocar lá. Ele faz análise do projeto do bombeiro, sabe? É sensacional. Então, esse daqui eu já fiz o abastecimento do Vista Sul. Então, eu fiz o abastecimento, ele atualiza e me fala: ainda está pendente tal documento, tal documento, tal documento. E com isso, ele cria um relatório, ele faz um e-mail que eu já encaminho para a construtora solicitando esses materiais, esses documentos. Conforme vai chegando, eu vou abastecendo e ele vai me pedindo mais coisas, verificando se está ok ou não, ele analisa o documento, né? Então, ele ficou assim muito completo essa implantação. Então, agora a gente vai ter uma terceira vistoria ainda falta chegar alguns documentos da consultora e ele está me cobrando. Eu abro ele para verificar alguma coisa, faço uma pergunta, ele fala, ainda falta tal documento, ainda falta tal arquivo, estou precisando disso para completar o condomínio. Ele me pergunta a atualização do CNPJ. Como é que está a solicitação do CNPJ? Já teve alguma novidade? A gente teve que registrar, tinha uma minuta da convenção e a construtora registrou a convenção agora de vez, né? E ele está me questionando, ele está me cobrando a convenção definitiva, para vocês terem uma ideia de como é que ele faz. Então, esse que é um passo importante dentro de um agente GPT. Ele perguntar para você, ele te questionar sobre esses pontos, né? Não simplesmente ele escreve e esquece. Não, ele não esquece. Ele vai buscando as informações para poder atualizar e fechar realmente o trabalho que ele foi desenvolvido para fazer. Então ele tem essas peculiaridades dele e ele faz essas perguntas. E com isso também eu criei um relatório que eu enviei para os moradores, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil, eu vou mostrar para vocês aqui. Não é esse. Deixa eu ver se tem aqui aberto. Esse daqui, ó. Vamos ver se ele vai abrir. Abriu. Isso aqui. Então, é um relatório em cima de tudo que eu estou fazendo da vistoria do condomínio. Ele pegou e criou esse relatório para que eu pudesse enviar ali para os moradores, né? Então ele faz ali o cabeçalho, ele fala da vistoria que foi feita, né? Situação documental, parcialmente instruída, AVCB, certificado de conclusão, ABITSE, e partes dos projetos foram recebidos. Memorial descritivo final e documentos complementares seguem pendentes. A situação física, áreas comuns vistoriadas, com múltiplos apontamentos de acabamento, limpeza pós-obra, identificação, sinalização e ajustes técnicos. Elevadores, energia definitiva, alarme de incêndio, pressurização, bombas de incêndio e portões dependem de testes e ajustes, limpezas técnicas e documentação.
Aí fala aqui, ó, não recomendamos o aceite final integral nesta etapa. Recomenda-se termo de vistoria com ressalvas e lista formal de pendências. Então aqui ele deu a lista de todo mundo que acompanhou a vistoria, a gente fez aqui bonitinho, certinho, a metodologia de vistoria, como é que foi feito, e ele vai apresentando aqui vários detalhes, né? A presente vistoria não representa aceite definitivo das áreas comuns. Sistemas, equipamentos e instalações, eventuais pendências deverão ser corrigidas pela construtora incorporadora antes do aceite final, ou constar expressamente em termo de recebimento com ressalvas, com responsáveis e prazos definitivos. Então aqui é a lista, ó, por exemplo, AVCB, recebido, certificado de conclusão de obra, recebido, alvarás dos elevadores, recebidos, contrato com a OTS, recebido e analisado, projetos elétricos, recebidos parcialmente, projetos de incêndio, recebidos parcialmente, memorial descritivo final, pendente, projetos as-built, né, que a gente teve uma modificação e precisava, pendente de confirmação. Laudo de SPDA da construtora, pendente. Limpeza de reservatórios e potabilidade, que seria ali aquela limpeza final para a construtora entregar para a gente, também está pendente. Limpeza de hidrojateamento das tubulações pós-obra, também está pendente. Notas fiscais e garantias dos equipamentos e áreas comuns, pendente. Então, tudo isso daqui ele me cobra sempre. Então, quando a construtora me abastece, eu vou lá e subo e ele já atualiza isso dentro dele para depois eu emitir um novo relatório. Então, referências técnicas e normativas aplicáveis. As referências abaixo foram consideradas com suporte técnico para orientar as solicitações à construtora incorporadora. A aplicação final de cada exigência deverá ser confirmada por responsável técnico habilitado e pelos documentos aprovados de órgãos competentes. Então, segurança contra incêndio. Então, decreto estadual 63.911 de 2018, ele foi buscar lá dentro. Conferência de alarme de incêndio, detectores de hidrantes, extintores, sinalização, pressurização e rotas. Detecção de alarme. IT-19 do Corpo de Bombeiros, NBR 17240, criada pela IT. Divergência entre sensor de calor instalado e sensor de fumaça previsto no projeto deve ser corrigida ou justificada tecnicamente. Aqui nesse caso, esse condomínio, no arquivo dos bombeiros, consta o detector de fumaça instalado em todos os ambientes. E nós constatamos que tem um detector de calor, que está errado. Então, foi solicitado a justificativa para a construtora. Se tem a justificativa, ela tem que alterar o projeto de bombeiro ou trocar todos os sensores, né? Trabalho em altura, NBR 35, ABNT 16325, tubulações aparentes, elevadores. Ele buscou a base, né, a lei municipal, para poder analisar tudo. Manuais, manutenção também, as NBRs, ele buscou tudo isso, todo o conhecimento em cima de normativa e de leis da cidade, do município, do estado. Ele busca em cima do que você colocar, conforme as informações que você coloca, ele já sabe aonde que ele tem que buscar, né? Algumas solicitações que nós fizemos aqui para a construtora, o relatório técnico por vistoria, né? Cada local aqui a gente fez o relatório, ele já subia as fotos, especifiquei as fotos, ele fez aqui já um quadro também de fotos, de alguns apontamentos, né? Apontamentos do reservatórios do terra e bombas. Então, um material que fica 100%, isso daqui para você apresentar para o seu condômino é sensacional, né? Você tem um documento do prédio, né? Uma forma de registrar tudo que o prédio, como é que vem sendo feito, e você apresentar isso para os moradores, eles podem arquivar também ali para a vida do prédio, né? Como que foi recebido o prédio, que a parte mais importante é o recebimento do edifício. Então a gente consegue gerar dessa forma aqui. Então, todos os pontos, tudo que nós verificamos aqui, todas as análises feitas foram colocadas nesse documento e foi entregue para a construtora, que ela tem aqui todos os pontos que eu preciso de resposta e todos os moradores também têm. Então, quando eu tiver mais respostas agora, a gente emite um novo relatório, verifica o que falta, manda um novo documento para a construtora e os moradores também recebem o mesmo documento para saber a que ponto que a gente está, qual o tipo de ação que a gente está fazendo, tá? Então aqui todos os apontamentos de problema, de furo, de tinta, de vazamento, todos os detalhes, tudo, 100%. A gente passou um dia lá fazendo a vistoria no prédio, registramos deu quase 3.000 fotos, vídeos, então eu tenho tudo armazenado também, fica numa pasta disponível, né? Fica para a vida do condomínio isso daí. É muito importante o condomínio ter esse histórico.
né? E ali para o dia a dia, a gente também levou engenheiro, advogado, empresa de bomba, empresa de elevador, todo mundo participou com a gente da vistoria. Não é só a Super Síndicos, né? Só o Alex e a Jamile que vai ali fazer a vistoria. A gente leva pessoal técnico para poder ajudar a gente também na vistoria de recebimento. Um dos pontos importantes que ele me questionou e eu não tinha percebido é que a piscina ela não tem o botão de pânico. E ele me questionou se estava cumprindo a normativa e tinha o botão para desligamento ali dos equipamentos. E eu acabei não percebendo e depois que a gente constatou que não tinha mesmo, né? E passou a constar aqui no relatório, né? Aí norma técnica, piscina, Lei Federal 14.327, trata de requisitos mínimos de segurança para fabricação, construção, instalação e funcionamento de piscinas. A BNT 10339 é referência técnica para projeto. Execução de manutenção de piscinas. Para o VistaSul, recomenda exigir comprovação de dispositivo de emergência, análise de segurança contra sucção. Isso daí faltava e ele conseguiu achar pra gente, que não captou nas fotos, a gente foi subindo, e ele foi na hora de solicitar, eu falei, puxa, eu não vi esse botão, e realmente não tinha, e a gente já fez a solicitação de instalação para a construtora, né? Então aqui todos os pontos, todos os detalhes a gente mencionou e gerou esse documento aqui sensacional com o nosso agente aqui, que é o Implantação Super Síndicos. Temos aqui também o Super Síndico Eventos. Quando a gente faz evento, a gente utiliza o Super Síndico Eventos para poder criar esses eventos para a gente. Também é uma ferramenta maravilhosa. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui de agente. Basicamente são esses daqui os agentes, né? Então, a implantação é um dos maravilhosos que a gente tem. Todos eles são, né? E aqui é um bacana. Quando a gente recebe um condomínio hoje, nós usamos o Psicologia para Condomínios para ele criar perguntas. Então nós criamos aí de 70 a 80 questões para encaminhar para os moradores, para eles responderem, para a gente entender o que eles pensam no condomínio, o que eles querem no condomínio, o que eles sentem falta, os anseios deles, né? Então a gente tem essas respostas e a gente joga dentro do agente para ele criar isso daqui, né? Então aqui a gente teve no condomínio 16 respostas e ele faz uma análise 100% de tudo que foi feito, de tudo perfeitamente o que foi questionado, o pessoal foi respondendo, e a gente consegue criar aqui, traçar um roteiro de como começar o trabalho dentro do condomínio, né? A gente começa o trabalho da forma que os moradores querem, da forma que eles acham interessante para eles. Então, é mais uma ferramenta que a gente utiliza e é sensacional para fazer esse material e apresentar em assembleia. Você mostra a opinião de cada um, sem mostrar quem foi que falou, e o que mais se encaixa e que mais bate entre os moradores para a gente dar continuidade no serviço feito no condomínio. Então, esse também é um ponto aqui que é um material que a gente faz. E tanto o questionário elaborado por ele, a gente sobe no Google Forms, eu baixo o Google Forms, mando para ele analisar, ele analisa e ele já faz essa apresentação em PowerPoint, tudo no ChatGPT. 100% ChatGPT. Ele faz tudo isso para mim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para demonstrar. Uma coisa bacana. Por exemplo, nós fazemos leitura de hidrômetros, né? Tem um condomínio nosso que ele faz a leitura, a gente faz a leitura de hidrômetros, né? A gente tinha até a foto aqui, mas acabou apagando. Faz a leitura do hidrômetro e esse condomínio ele tinha já o costume dele mesmo fazer. O próprio zelador fazia e o síndico anotava. Era um síndico morador e a gente continuou para fazer isso daí, para por enquanto não ter gasto e colocar uma empresa para fazer isso. Então eu tinha que preencher essa planilha de Excel com o número do hidrômetro, né, o do consumo. E aí ele tem uma fórmula dentro dele e ele faz o cálculo, coloca o valor da conta de água, a taxa de lixo, e ele já joga ali os valores tudo bonitinho, certinho. Só que eu tinha que abrir foto em foto e digitar. Aí eu peguei essa planilha, joguei dentro de um GPT e pedi para ele avaliar a planilha e verificar todos os cálculos e entender a planilha de Excel. Então hoje o que eu faço? A gente bate a foto do hidrômetro, na tampinha do hidrômetro tem o número do apartamento. Então ele faz a leitura da numeração do hidrômetro, do número do apartamento e ele já preenche para mim no local de cada apartamento. Eu não preciso mais lá e digitar. E automaticamente as fórmulas aplicadas dentro da planilha já faz o cálculo perfeito. Então eu faço as fotos, subo a conta de água, ele pega o valor da conta de água e já coloca aqui para mim tudo bonitinho, tudo certinho. É lógico, acabou de fazer, eu dou uma conferida, né? A gente confia, mas 99,9% das vezes
dá certo. Às vezes aquele 0,01 dá errado. Então a gente faz a conferência, mas até agora 2 ou 3 pontinhos ali de numeração na hora da foto que ele não conseguiu entender, que tinha alguma coisinha atrapalhando a imagem, ele errou, mas é sensacional. Então hoje você consegue fazer tudo dentro desse agente. Aqui é o agente de cotação, para vocês terem uma ideia. Então nós temos vários serviços num condomínio e eu preciso encaminhar um pedido de orçamento para as empresas. Então ele me cria esse material para que eu possa encaminhar para a empresa, para ficar mais fácil a cotação. Então aqui tem os dados do condomínio, os prazos, a gente coloca, né? Aqui os dados que a empresa tem que preencher, obrigatoriedade de documentação, se a empresa possui todas essas documentações para poder trabalhar para o condomínio. E aí aqui a gente tem, né, o escopo do serviço, né, que é uma caixa de drenagem no subsolo 1. Então aqui todos os itens que precisam ser orçados, né, o que é para ser feito ali nesse serviço. E aqui também no final a gente acrescenta a foto dos locais para que eles possam pegar esse relatório, ir pessoalmente lá e já saber o que é e aonde é. Então, imagina, um material desse para você enviar para a empresa já vem e já faz o orçamento do jeito que você precisa. Isso daí é sensacional. Então, esse daqui é mais um dos pontos aí que a gente tem para utilizar no dia a dia de ferramenta dentro dos agentes de EPT. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, tudo isso que eu fiz essa explicação para vocês, na maioria das vezes criados com o ChatGPT. Tem muito mais coisa, tipo assim, eu posso gravar vídeo aqui todo dia que não para de eu mostrar coisas para vocês que a gente consegue fazer dentro do condomínio. É surreal o que a inteligência artificial faz para a gente. Mas é claro, sempre sabendo usar. Não adianta você simplesmente jogar uma palavra ali de qualquer jeito que pode dar problema. Você tem que saber utilizar a inteligência artificial. Você tem que ser ali uma pessoa instruída em construir prompts. Esse que é o ideal. Isso daí você tem que fazer e saber o que você está fazendo. Senão você pode acabar fazendo uma besteira, respondendo como não deve, ou criando uma regra que não existe, falando de uma norma que não existe e acabar tendo problema aí para você, síndico, tá? Então esse aqui foi o primeiro. Eu vou gravar mais alguns aqui. Se o pessoal realmente gostar desse tipo de conteúdo, a gente vai mostrando um pouquinho do que nós da Super Síndicos utilizamos para gerir aí vários condomínios e sem esquentar a cabeça. Lógico, a cabeça esquenta, né? Não tem jeito, né? Mas a 90% você esfria com esses agentes aqui e essa utilização da inteligência artificial para dentro dos condomínios, tá? Então, quem acompanhou até agora, se quiser continuar aí vendo conteúdo assim, fala aí o que você achou, se acha válido, se quer conhecer mais. Estamos pensando em fazer um cursinho em breve referente a isso, trazer aqui no nosso estúdio 4 ou 5 síndicos, vão sentar aqui com a gente e vão aprender a criar os agentes de EPT para cada condomínio, para cada situação que você precise. Posso criar agentes para o que você bem entender. Quero fazer um agente para isso do condomínio. Alex, vamos fazer? Vamos fazer. A gente senta aqui e faz junto. Então a gente está analisando ainda, o problema é tempo, mas se Deus quiser vai dar certo aí. Então, muito obrigado para quem ficou até agora. Sigam-nos nas redes sociais. Precisar aí de alguma ajuda, a gente está sempre à disposição. Quer dar uma ideia de podcast, passa para a gente. Quer vir participar com a gente no podcast, também fala com a gente, vem para cá. E um ajudando o outro, a gente sabe que sempre a gente vai evoluir o mercado. É lógico que às vezes tem um ou outro aí que pisa na bola, né? Mas com a inteligência artificial, o bom senso e boa vontade, a gente vai conseguir ir longe nesse mercado, não só no mercado condominial, hoje em qualquer lugar, em qualquer setor aí, a gente vai depender muito disso daqui. Então, siga-nos nas redes sociais e, precisando da gente, estamos sempre aí à disposição. Até o próximo programa. Pedraga é experiência e confiança. Portaria, limpeza e recepção com qualidade há quase 30 anos.
Soluções em produtos de limpeza e descartáveis. Há quase 20 anos, com mais de 2.000 itens, entrega rápida e atendimento personalizado para sua empresa. Nosso síndico, engenharia, consultoria e fiscalização. Obras, laudos, inspeção com drone, pintura, impermeabilização e assessoria técnica para o seu condomínio. Baratinho Mix. Mais de 25 anos de experiência. Agora com conveniência e economia direto no seu condomínio. 24 horas por dia. RR Espelhos, mais de 16 anos em soluções em espelhos, boxes, fachadas e sacadas. Qualidade, design e instalação com excelência. Orion Lift, 20 anos garantindo manutenção e modernização 24 horas para elevadores multimarcas. Agilidade, segurança e confiança. Bombas Belmac. Desde 1989, manutenção, instalação e vendas 24 horas de bombas para piscina, recalque e hidromassagem. Qualidade e prontidão para o seu condomínio. Alseg, há mais de 11 anos em portaria remota, CFTV, controle de acesso e automação. Segurança inteligente e atendimento 24 horas. Alfa Geradores, há mais de 20 anos garantindo manutenção, instalação e suporte 24 horas para geradores confiáveis, sob medida para o seu condomínio. Gomes Sanjorato, desde 2003, assessoria jurídica e imobiliária com competência, transparência e foco em resultados para o seu condomínio. Atlantic Serviços, gestão individualizada de água e gás para condomínios, com economia, precisão e transparência no consumo. Super Síndicos, gestão profissional de condomínios com transparência, eficiência e suporte jurídico e financeiro especializado. HF Engenharia e Projetos. 40 anos de experiência em soluções elétricas para condomínios e empresas. Especialistas em infraestrutura para carregamento de veículos elétricos com tecnologia segura e eficiente. Mais de 600 edificações aprovadas nas principais concessionárias, com projetos completos para condomínios, indústrias e comércios.